Muitas vezes, irmãos, nós gostaríamos, alguns de nós sempre comentam isso, nós gostaríamos de ter a mente que nós temos mais madura, né, de todo o tempo que você já viveu, tendo a maturidade que você tem hoje, independente de que faixa de idade você está, mas você gostaria de ter essa mente num corpo que você tinha há muito tempo atrás. Ou seja, ter essa mente, mas o corpo, a vitalidade e também a oportunidade de quando você era bem mais novo. É como querer nascer de novo, né? Começar tudo de novo, mas já começar com conhecimento, com maturidade, com sabedoria. E, de fato, a gente se pega pensando nisso, e como seria interessante, né? Você tendo vivido tudo que você já viveu até hoje, tendo a oportunidade de voltar lá e nascer de novo, só que agora já sabendo de tudo que você já sabe. Seria realmente uma grande oportunidade de mudar algumas coisas que você fez de errado, decepções, decisões erradas. E, por outro lado, também tomar atitude em outras direções, nos seus relacionamentos, na sua vida de estudo profissional, enfim, até mesmo na sua vida de fé. E realmente é curioso pensar sobre essas coisas. Os seus erros seriam certamente menores, a sua capacidade, né, seria ampliada, os acertos seriam bem mais frequentes. E essa tentativa é uma tentativa, veja, é um exercício que a gente faz de pensar no passado e pensar no futuro. Mas nós estamos constantemente fazendo isso e muitas vezes negligenciando o momento que temos para viver agora. E a gente então se torna nostálgico, tentando mudar o passado, mas o propósito de mudar o passado é para melhorar o futuro. Mas e o presente? Deus tem nos chamado constantemente, nas circunstâncias que estamos, na condição que estamos, tendo vivido tudo o que vivemos, a agora efetuar as mudanças que precisam ser feitas. Se Deus quisesse que você tivesse tido uma outra vivência, uma outra experiência, uma outra perspectiva, Ele haveria proporcionado que você tivesse assim sido conduzido na sua vida. Mas faz parte do plano de Deus que tudo aquilo que você viveu, da forma com que você viveu, fosse formando o seu caráter e personalidade e até mesmo a sua fé, para que você hoje ouvisse a voz de Deus e então tomasse as atitudes corretas. E eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, especialmente nesse momento que nós estamos enfrentando nessa semana, os últimos dias do ano. E esses dias, eles podem ser dias extremamente melancólicos para você. Está acabando, é mais um ano e passou tão depressa, parece que foi agora o outro Natal e a gente já passou do Natal. Mas esses dias podem ser muito alegres, você pode estar com uma expectativa muito boa para o ano que vem. O fato é que as circunstâncias, elas não podem nos dominar, nos congelar, de tal forma que nós deixemos de fazer o que tem que ser feito, o que nós precisamos fazer. Veja, em alguns momentos como esse, nós temos vontade de, eu costumo brincar, né, de zerar o jogo e começar tudo de novo. Mudar muita coisa que precisa ser mudada. E é oportuno, se for mudar para melhor, ótimo. Vários personagens bíblicos, nós observamos que eles saíram de regiões e começaram as coisas todas de novo. Patrícia, na nossa vida, em um determinado momento era necessário e nós então zeramos o jogo. Nós nos desfizemos de todo o apego a uma vida anterior e zeramos tudo e mudamos inclusive de cidade. E veja, eu não estou querendo dizer que mudar e começar tudo de novo é sinônimo de sucesso, não é isso, mas às vezes ajuda. O fato é que nós às vezes queremos essa oportunidade, criar a oportunidade de começar tudo de novo, de acertar mais, de definir algumas coisas que nós já fizemos promessas e nunca conseguimos colocar em prática. Coisas que a gente luta, mas e aí, de novo, a gente fica olhando para o passado, pensando no futuro, e o presente, a gente dorme, a gente para, a gente negligencia e não faz o que tem de ser feito.
Nós, então, precisamos atender o chamado do Senhor quando Ele nos chama nesse contexto que nós estamos, nessas circunstâncias que nós estamos. E você vai entender por que eu estou falando dessas coisas. Durante esse mês de dezembro, tendo encerrado o livro do Evangelho de João, eu propus que nós estivéssemos observando, então, em 3 sermões, essa série sobre o advento, a vinda do Senhor Jesus a nós, a terra. Então nós vimos no primeiro sermão, no primeiro momento, Jesus como uma promessa no Antigo Testamento e o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento, a efetivação, o nascimento, a encarnação de Cristo. Depois, no segundo momento, nós vimos Jesus e o seu chamado, ele tendo entendimento da sua relação com o Pai, e nós observamos ali a pouca informação que nós temos sobre a infância e adolescência de Jesus, mas já sendo muito nítido o seu entendimento da sua missão, do seu Pai, da vontade do seu Pai, do seu propósito de vida, de encarnação. E a minha proposta hoje, agora, é que nós vejamos Jesus e o seu ministério, mas numa perspectiva diferente de aplicação para nós. Vendo o ministério de Jesus como algo muito claro, e é esse o meu propósito hoje, como algo muito claro, como um chamado a você para uma nova vida. Exatamente naquele sentido que eu comecei a propor, um renascer. E esse renascer, ele tem 2 perspectivas. Se há alguém entre nós hoje que não é convertido, o chamado é para nascer de novo. Se há alguém entre nós que acha que é convertido, mas o seu comportamento não tem demonstrado exatamente essa mudança de vida, esse novo nascimento, o chamado é para que você responda a isso de forma muito prática, radical. Mas se você já é crente, professo, experiente na sua vida de fé, há também o mesmo chamado, para que você venha a responder ao Senhor imediatamente naquilo que você sabe que precisa mudar. O chamado de Cristo no seu ministério é sempre para você ressignificar, renascer, arrepender-se do que é necessário e viver uma nova vida, uma nova proposta. Como eu mencionei aqui, o chamado de Jesus em seu ministério é sempre para você zerar o jogo e começar tudo de novo agora, nas circunstâncias que você está. E essa oportunidade, eu acho ela importantíssima para nós, agora, nesse momento, que nós temos a oportunidade de pensar sobre essas coisas no encerramento desse ano. As suas conversas dessa semana vão girar em torno disso. Hora ou outra você vai mencionar sobre o término de um ano e o início de um novo ano. Jesus Cristo, nessa transição, nesse texto que eu li para vocês, ele está saindo daquele entendimento da sua vocação para o seu ministério público. Envolve aqui um momento com João Batista, o batismo, e então logo em seguida ele vai ser tentado propositalmente pelo inimigo, então ele começa a chamar os seus discípulos. Então aqui, nesse texto, nós vemos essa transição. Jesus encarnou, a promessa do Messias encarnou, Jesus então cresce, tendo entendimento do seu chamado, da sua vocação, e hoje nós vemos o ministério público de Jesus sendo inaugurado, iniciado, e Jesus, com o seu ministério público, ele chama as pessoas a começarem a sua vida do zero, a partir do encontro com ele. Essa é a minha proposta para nós refletirmos hoje. Veja que Jesus tem encontro com judeus experientes, descendentes de Abraão. Jesus tem encontro com prostitutas, Jesus tem encontro com gentios, com samaritanos, com uma série de pessoas que, independente da circunstância delas, ele chama essas pessoas a zerarem e começarem tudo de novo após esse encontro com ele. As pessoas a nascerem novamente, e essa é a proposta das boas novas. Você precisa nascer de novo, agora seguindo a Jesus. Esse é o chamado da conversão, mas que, como eu disse, há aplicação também para aqueles que já são crentes, porque se torna um chamado constante na vida daqueles que já são convertidos, a
entender a palavra, entender a vontade e mudar o que precisa ser mudado. E essa é uma constante na vida do crente. Não vai chegar um momento na sua vida em que você vai falar, olha, eu já atingi a plenitude, eu não tenho mais que abandonar pecado, eu já atingi a perfeição. Se você atingir esse ponto, certamente você não está mais entre nós. Você já foi levado aos céus. Mas para resgatar um pouco daquilo que nós vimos aqui, no domingo passado eu parei ali naquele momento em que nós analisamos a incredulidade de José e de Maria, os pais terrenos de Jesus. E digo incredulidade porque eles tiveram um testemunho da missão de Cristo como pouquíssimas pessoas tiveram. Anjos apareceram para eles falando de Cristo, mas ainda assim eles não entendiam muitas coisas e ficavam confusos, ou até mesmo, nós não sabemos exatamente, eles se esqueciam de tão grande revelação que o Senhor tinha dado a eles. E veja, ainda que até mesmo os pais se esqueçam das promessas de Deus, da revelação de Deus, veja como Deus é cuidadoso em sempre enviar a sua palavra ao seu povo. Deus envia em toda a história do seu povo, quando eles começam a se esquecer, começam a ficar incrédulos, Deus envia a sua palavra por meio dos profetas. No caso de José e Maria, ele fala por meio de anjos, mas ainda assim esse povo vai se esquecendo. E essa é a relação de Deus, a sua palavra e nós. Nós temos uma relação muito especial com a palavra de Deus. E se não temos, precisamos ter. Porque, veja, Deus nos revela que pela palavra Ele criou todas as coisas e pela palavra Ele nos sustém. Ele nos mantém pela palavra. E a palavra nas Escrituras, ela tem um significado muito profundo para nós. Nós não podemos, então, negligenciar. E muitas das aplicações das pregações aqui foram em torno da importância, valorização, entendimento que você dá à palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus, Ele é enviado a nós, Ele entende a sua missão, e então Ele agora, como verbo, Ele nos chama a ressignificar a nossa vida, a renascer, a nos tornarmos novas criaturas. E é esse o chamado da palavra. Como ser uma nova criatura? Com base na palavra, de acordo com a palavra, de acordo com Cristo. Ele é a palavra. Então Cristo, Ele, às vezes isso fica um pouco filosófico demais para aplicarmos, mas veja, Ele é a palavra, Ele é o verbo, mas Ele não é algo utópico para nós. Ele é alguém que jamais pecou, carregou sobre si os nossos pecados, e as Escrituras nos dizem que nele nós estamos absolutamente unidos, porque Ele é cabeça desse corpo. Nós participamos na comunhão, a ceia, do corpo de Cristo. E Ele, então, sendo esse modelo de perfeição, nós nos moldamos ao caráter dEle, conhecendo aquilo que a Escritura diz sobre Ele, e conhecendo aquilo que o movia, a palavra de Deus, a vontade de Deus. E Ele, então, se alimentava dessa vontade. O seu prazer estava em viver essa vontade. E então, como modelo, nós olhamos para as narrativas, os textos, para a palavra, então entendemos como era o caráter de Cristo. Somos chamados então a segui-lo, a imitá-lo, a ter comunhão com Ele, para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. Então é um processo de entendimento, mas também um processo de imitação. Mas então nós olhamos e usamos vários jargões e desculpas dizendo, não, mas nem Ele conseguiu agradar todo mundo e eu não vou conseguir, a carne é fraca, e nós vamos usando textos fora de contexto, de forma errada, para mostrar a nossa incapacidade. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos também negando a palavra, porque nós estamos dizendo que Ele não tem poder para efetivar em nós a sua vontade. Quando nós temos comunhão com Cristo, professamos que Ele é o nosso Senhor, que somos seus servos, a palavra diz que nós recebemos a habitação dEle, no Espírito Santo. E essa habitação é que nos dá a condição, ou seja, você tem toda a condição de imitar a Cristo. Ele mesmo te salvou, Ele mesmo te orienta e Ele mesmo te capacita. Nós lemos na pergunta aqui do Catecismo sobre a oração.
Até mesmo quando você acha que não sabe orar, o Espírito Santo te capacita a orar. Esse é um exemplo simples, mas extremamente importante. Então, em todas as outras questões da sua vida, o Espírito Santo é o seu capacitador. E ele tem todo o poder. Basta que nós, então, sigamos a sua orientação. Ele nos envia, então, a palavra para que nós tenhamos essa relação de dependência. E ele nos sustentando pela palavra e pelo poder da sua palavra, que opera em nós a vontade de Deus. Então, nessa situação surge João Batista na narrativa. E João Batista é aquele que estava no ventre de Isabel, que estremeceu quando surge ali Maria, já com Jesus no ventre. Então, João Batista já é aquele que identifica Jesus, mesmo antes do seu nascimento. E esse, então, já era um anúncio do seu papel. João Batista seria o precursor de Jesus Cristo. Ele é enviado por Deus para preparar as pessoas para a chegada do Messias. E é muito importante esse papel. Só que para entendermos por quê, a gente precisa voltar um pouco aqui na história da narrativa bíblica. Veja que eu escolhi o Evangelho de Mateus hoje de maneira proposital. Porque o Evangelho de Mateus, aí na sua Bíblia, ele marca o início do Novo Testamento. E qual era o último livro, se você voltar aí, talvez 1 ou 2 páginas na sua Bíblia, qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. E o que acontece em Malaquias, que eu já mencionei 2 vezes nos últimos domingos que nós estivemos aqui? Em Malaquias nós temos ali o Senhor Deus extremamente entristecido pela negligência e incredulidade do seu próprio povo. Um povo que se esqueceu da sua palavra. Um povo que se esqueceu da vontade de Deus. Um povo que não queria ser nova criatura. Um povo que vivia a sua religião automaticamente, sistematicamente, mas não com fé, com entendimento. Não tinha uma relação real de vivência da palavra de Deus. E então o que acontece nessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Deus se cala. Deus faz um silêncio. Deus falava por meio dos profetas. Lá em Malaquias, no livro mesmo de Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, o Senhor Deus diz ali por meio do profeta, seria ótimo se houvesse entre vós, do povo de Deus, alguém que fechasse as portas do templo. Tamanha a tristeza de Deus ao ver como aquelas pessoas cultuavam a Deus. Veja, ele diz, seria bom se alguém tivesse coragem de fechar a porta do templo. Porque esse culto aí não está valendo nada. As pessoas estavam vivendo de forma automática a sua fé. E então o Senhor se cala. E agora então a gente pensa sobre o que eu falei da palavra. Se Deus criou todas as coisas e nos mantém pela sua palavra, quando Deus se cala, o seu povo murcha. O seu povo se empobrece. O seu povo se afasta das bênçãos, da condução. E essa foi uma forma de Deus chamá-los a entender como uma consequência do seu afastamento. E esse movimento aconteceu em todo o Antigo Testamento. Deus chamando o povo e o povo agindo com incredulidade, então haviam consequências. Isso acontece de novo, até que então o Senhor diz, basta, eu me calo. E então há a promessa de um precursor do Messias. E lá em Malaquias é dito que viria então alguém, o Messias, para que Deus então na sua ira não fulminasse a todos. Tamanha a tristeza de Deus ao olhar para o seu povo. Então era necessário que ele enviasse Jesus Cristo para que nós não fôssemos todos consumidos pela sua ira. Ele se cala e então surge uma voz no deserto, como foi anunciado pelo profeta Isaías. Essa voz é João Batista. João Batista, então, depois ali de Malaquias, quando o Senhor encerra a sua fala por meio dos profetas, há 400 anos de silêncio, então surge um profeta fora do tempo, vamos dizer assim, o último dos profetas, e esse último profeta é o primo de Jesus, João Batista. E o texto mostra que ele tinha uma vida um pouco diferente, ele veste roupas diferentes, ele se alimenta de forma diferente, mas veja, o foco aqui não é a alimentação, a roupa de João Batista, isso era bem condizente com a vida que ele levava.
Ele vivia no deserto, e ele se alimentava daquilo que ele tinha, e essas roupas estavam muito ligadas à condição. Ele não podia usar roupas comuns, que se rasgam fácil, que ficam poídas, ele tinha que usar mesmo, mas essa imagem era uma imagem típica de um profeta. E quando foi anunciado que haveria um precursor, surge ali na promessa de Deus, no livro de Malaquias, o nome de Elias. E então surge João Batista, que se assemelha em muito nesses aspectos ao profeta Elias, o grande profeta Elias. E as pessoas ficam, será outro Elias? Será a encarnação de Elias? Quem é esse homem que está chamando o povo de Deus a algo? E aí a gente agora se volta para o chamado de João Batista. O que João Batista então está fazendo? No texto aqui que eu li, Mateus 3, diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E olha o que João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Lembrem-se de Malaquias. O que João Batista, com a palavra de Deus, está chamando o povo da incredulidade? O povo de um relacionamento frio com Deus, um povo sem vivência da palavra. Arrependam-se. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo do reino dos céus, ou seja, da consumação. E você não se arrepende, isso é muito significante. Se não há arrependimento, não há salvação. Se não há salvação, o que resta para você é condenação eterna. Então João Batista chama as pessoas a um arrependimento. E lembre-se, ele é o precursor do Salvador. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse é o papel de João Batista. Ele está preparando, e ele tinha plena convicção disso. Desde muito pequeno, até mesmo no ventre, a sua vocação já estava definida. E Deus então chama esse povo ao arrependimento por meio do profeta. Um povo que havia se desviado, havia se afastado. Era um tempo de muito sofrimento para o povo de Deus, de afastamento do próprio Deus. Esse povo precisava então ser chamado. E então João Batista está cumprindo o seu papel. Ele está anunciando, algumas pessoas são por ele batizados, elas confessam, reconhecem os seus pecados, no verso 6, e alguns saduceus e fariseus vinham, e ele faz um alerta para estes que eram os principais religiosos de uma religião fria, sem relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, e ele chama essas pessoas de raça de víboras, uma linguagem que Cristo vai usar também para estas mesmas pessoas. E ele chama, no verso 8, essas pessoas dizendo: produzam frutos dignos, que são condizentes com uma vida de arrependimento. E, irmãos, nós precisamos pensar muito sobre esse verso 8. Nós já falamos bastante aqui e entendemos claramente sobre o que é fazer parte do povo de Deus. É frutificar, né? Um dos aspectos. E o fruto aqui, como João Batista diz, ele precisa ser digno de uma vida de alguém que se arrependeu das coisas erradas. No caso das víboras aqui, do afastamento e esfriamento do seu relacionamento com Deus. Produzir fruto, então, que seja digno do Senhor, e não um fruto qualquer, como eles faziam, dando seus dízimos e cumprindo na legalidade da lei vários aspectos. Então, eles confiavam que eram descendentes de Abraão. Verso 9 fala sobre isso, e ele diz: Deus pode fazer com que surjam filhos até mesmo dessas pedras que vocês estão vendo. Saber que você é descendente de Abraão não te salva. Não é a linhagem que te salva, não é ser descendente de Abraão que te salva, é a ligação no pacto que Deus fez com Abraão que significa a sua salvação. Suscitar filhos, Deus pode suscitar filhos a Abraão a todo instante, de qualquer coisa. Deus criou o homem do pó, e ele então faz um alerta: já está posto o machado à raiz, significando aqui as árvores, né? Israel, nós vimos isso no Evangelho de João. Essa árvore vai ser cortada, lançada ao fogo. Se você não produz fruto, você é cortado e lançado ao fogo. E então ele explica o seu batismo: eu vos batizo com água, no verso 11, para arrependimento.
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente precisa então parar e pensar um pouco sobre esse batismo de arrependimento de João Batista e o batismo com o Espírito Santo, com fogo, como ele diz, que é anunciado por ele sobre o batismo de Jesus Cristo. Veja, quando João Batista está nesse contexto, batizando essas pessoas, quem que surge para ser batizado? Jesus. Agora, João Batista reconhece Jesus. Nós vimos isso no Evangelho de João. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veja, a missão dele era anunciar o Messias. O Messias vem, ele reconhece, e ele sabe que ele não é digno nem mesmo de desatar e carregar as sandálias, como se fosse alguém que carrega alguma coisa do seu mestre. Ele diz: eu não sou digno de nada disso, eu sou completamente inferior a ele. Mas aí vem Jesus, ele o reconhece e Jesus diz: eu vim para você me batizar. E agora a gente já entendeu o contexto do batismo de João. Ele está chamando as pessoas a se arrependerem. Jesus Cristo vai se arrepender de quê? Ele tinha um relacionamento frio com Deus, o Pai? Ele é o próprio Filho de Deus. Sua mãe volta ao templo procurando ele, mas ela procura em outros lugares primeiro, e ele diz: mãe, por que você me procurou em outros lugares? Eu estou na casa do meu Pai. Cristo mostra o seu prazer no relacionamento com o Pai, e ele então chega para João Batista e diz: eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado. O impacto disso para João Batista certamente é grandioso, porque como eu vou batizar um batismo de arrependimento para aquele que não precisa se arrepender de nada? O único justo que já pisou nessa terra. Como que eu vou aplicar esse batismo? De que Jesus teria que se arrepender se não há nele pecado algum? Mas Jesus, com isso, irmãos, ele estava prestes a conceder um novo significado ao símbolo da água. E lembre-se sempre da palavra símbolo. Símbolo da água. A água não salva, a água é o sinal, o símbolo da salvação. E Cristo está aqui concedendo um novo significado a este símbolo, a este sinal. E ele muda a partir de então, para sempre, o ritual do batismo. Ele uniu o conceito do arrependimento de todos os nossos pecados e se apresentou como o único caminho para isso. Porque ele mesmo diz que é a água da vida. E ele traz vida aos que estão mortos em seus pecados, uma nova vida, completamente nova. Veja, quando nós observamos nas Escrituras sobre o batismo de João e o batismo de Jesus, às vezes isso fica um pouco confuso para algumas pessoas. Os dois batismos eram feitos com água, mas esse era um costume do povo judeu. Mas o batismo, até o tempo de João, era uma cerimônia que envolvia apenas os gentios que se convertiam ao judaísmo. Os homens passavam pela circuncisão e homens e mulheres, ambos passavam pela a cerimônia do batismo. Isso então era comum. Agora, você dizer para um judeu ser batizado com água, isso era algo estranho, porque ele já era judeu, ele já nasceu, ele foi circuncidado ao 8º dia. E então aqui surge uma distinção. João Batista está chamando as pessoas ao arrependimento, e ele faz isso usando o mesmo sinal da água. E é bem evidente porque usa água, porque ela aponta para essa limpeza, essa purificação. E a água é usada assim em todo o Antigo Testamento, a aspersão de água e de sangue para a purificação. Quando Jesus Cristo vem, ele ainda está inaugurando o seu ministério falando de água. Depois ele vai falar do sangue, e na cruz fica evidente ali água e sangue. A purificação absoluta de todos os seus pecados, não pela água, mas pelo sangue de Cristo. E a água então é esse sinal, esse símbolo da purificação. Até porque a purificação ela não é externa,
que pode ser limpa de forma externa. Ela é uma purificação interna, e essa purificação, então, é o chamado a nascer de novo agora, num nascimento limpo, um nascimento lavado. E João Batista, então, quando chama as pessoas, ele chama a passarem por uma cerimônia de arrependimento, de purificação. Você se arrependeu? Ok, você vai ser limpo e agora mude seu comportamento. Cristo vem para ser batizado e ele quer ressignificar tudo isso. Quando a gente observa no livro de Atos, lá no capítulo 19 de Atos, nós temos um diálogo interessante ali, que nos fala um pouco dessa diferença do batismo. Atos 19, no verso 1 a 5, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que acontece aqui é que Paulo encontra algumas pessoas e essas pessoas já tinham sido batizadas, mas elas foram batizadas no batismo de João e não no batismo de Cristo. Elas em algum momento encontraram com João nessa transição, mas não se encontraram com Cristo. E Paulo agora, como aquele comissionado a anunciar o Evangelho, a batizar as pessoas, ele se encontra com estes homens e eles falam: vocês não foram batizados no Espírito Santo? E veja, é o mesmo, é um batismo só, uma vez, uma fé só. Vocês não foram batizados no Espírito Santo? Ele: não, nós nem sabemos o que é isso. Nós não conhecemos isso. E Paulo, então, chama esses homens a entenderem o que João Batista anunciava. João Batista anunciava o arrependimento, porque estava próximo à chegada do Messias. Arrependam-se antes que ele venha. É uma preparação. E ele, então, chama esses homens, anuncia o Evangelho, e agora eles são batizados. Mas veja, o texto de Atos diz que eles são batizados em nome do Senhor Jesus. Tudo mudou. Não é mais um batismo de gentios, não é mais o batismo de João Batista, é o batismo em nome do Senhor Jesus. A ideia é: Jesus Cristo é o seu único, completamente único, suficiente, completamente suficiente, Salvador? Se sim, basta que você creia, seja batizado e você está salvo. Cristo, então, vem nesse momento para ressignificar o batismo, para trazer essa nova imagem, ideia ao batismo. João Batista sabia que o seu batismo não era salvífico. Ele sabia que o Messias viria para resgatar o povo. Jesus, então, traz a salvação e traz o símbolo da salvação associado ao batismo também. Por que também é importante nós entendermos que Jesus se apresenta para ser batizado? Veja que quando ele explica para João Batista tem alguma dificuldade de batizar Jesus, isso está no verso 14 aí de Mateus, mas Jesus responde para ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo aqui está cumprindo a justiça de Deus. E nós vamos entender isso. Para que nós fôssemos declarados justos, Ele carregou sobre si os nossos pecados. Então, ainda que Jesus Cristo não tenha pecado, e de que Ele não tinha do que se arrepender, recaía sobre Ele todos os nossos pecados. Então, simbolicamente, Jesus Cristo recebe o batismo de arrependimento, representando a todos nós. E então, o verdadeiro batismo de salvação é feito em nome do Senhor Jesus, na fé, na confiança do seu sangue derramado na cruz. Cristo, então, carrega sobre si os nossos pecados e, por isso, para que se cumpra a justiça de Deus, Ele tem que carregar por completo.
E nós vimos no primeiro sermão do Advento que era necessário, então, que para que se cumprisse isso, ele encarnasse, ele nascesse como homem do ventre materno, e ele cumpriu essa missão. Ele passasse por tudo aquilo que nós passamos na nossa vida comum, fome, sede, sono, dores, cansaço. Ele experimenta a humanidade e numa condição precária. E então ele experimenta também todo o peso dos pecados, mesmo sem ter pecado. E isso já havia sido anunciado também. O profeta Isaías, capítulo 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre Jesus Cristo estava toda a nossa iniquidade. Então era necessário que se cumprisse a justiça. Quando Jesus então explica isso, rapidamente João Batista o admitiu e efetua ali o batismo em Cristo Jesus. E o texto diz que, batizado Jesus, verso 16, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Lembre que Deus ficou em silêncio. Ele não falava com o seu povo. Mas agora o seu Filho vem, e a voz do Senhor é ouvida, e não por meio de um profeta, a voz audível de Deus. Várias pessoas estão ali, e ele diz: esse é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Nos profetas nós tínhamos Deus falando com seu povo sobre o Filho, o Messias que viria. Aqui no texto nós temos o Pai falando ao seu Filho, dando testemunho a todos nós. E após esse momento, na inauguração do ministério de Cristo, e até hoje, nós temos Deus falando conosco pelo Filho. Falava por meio dos profetas, falou ao seu Filho e agora nos fala pelo seu Filho. É isso que nós lemos no início da carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Deus falou com o seu povo em toda a história. E agora Ele nos tem falado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Como que Ele fala com você? Como que Ele te chama? Como que Ele se comunica? Como que Ele te sustém? Essa nossa relação, conforme nós lemos ali no catecismo. A palavra de Deus que está aí nas suas mãos, você lê e o Espírito Santo te dá entendimento dessa palavra. Você ora, o Espírito Santo capacita você a orar como convém. Você canta e o Espírito Santo age em você. É a palavra viva habitando em você. E sabe, irmãos, isso nos distingue de todas as outras pessoas do mundo que não são crentes. Nós somos os únicos do universo que temos a habitação de Deus em nós. Temos um entendimento da palavra que ninguém pode ter se não tiver o Espírito Santo. E por isso, se você está aqui e nunca confessou ao Senhor Jesus, ou você sabe lá no seu íntimo que a sua vida não é condizente com a fé, você tem dúvidas sobre essas palavras, você não consegue acreditar, entregue a sua vida ao Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça a Ele entendimento e a habitação do Espírito em você, para que você viva essa palavra, que você entenda essa palavra. Sem a palavra de Deus, nós estamos mortos. Cristo, então, traz um novo significado, chamando as pessoas agora a terem uma nova vida, e essa vida pelo verbo que habita em nós. O mesmo verbo que disse: haja luz, agora habita em você, e ele diz: viva essa nova vida. Nasça de novo e agora viva conforme o verbo, conforme a palavra. Jesus transforma um sinal que já existia e amplia a sua aplicação.
Veja, a gente pode entender isso um pouco melhor pela explicação do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no encontro que Jesus tem com Nicodemos, João capítulo 3. Aqui, no encontro de Jesus com Nicodemos, nós temos ele mesmo explicando sobre o novo nascimento, sobre o batismo, sobre essa nova vida. E a confusão ali na mente de Nicodemos é a confusão que às vezes pode surgir na nossa mente. Mas entenda, Nicodemos era um homem cheio de conhecimento da palavra. Ele era um mestre, ele estava envolvido, ele era uma pessoa extremamente capacitada, e ele tem uma dúvida sincera, e Jesus explica a ele sobre o novo nascimento. E é necessário a gente ir a esse texto e procurar entender, porque a expressão nascer de novo, novo nascimento, ela foi tão usada ao longo da história que ela perdeu muito do significado. Quando Jesus explica aqui a Nicodemos, as suas palavras, a sua explicação está carregada de múltiplas camadas de significado profundo, todas elas nos revelando o que é esse renascer, essa nova vida que nós temos a partir do sinal, do símbolo do batismo. E Jesus usa aqui a imagem com Nicodemos do nascimento de uma criança. Eu vou ler aqui no Evangelho de João, a partir do verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus fala de um novo nascimento. E a palavra aqui, a expressão grega que é usada, nascer de novo, é a palavra anoten. E essa palavra, no próprio Evangelho de João, ela tem em alguns lugares a tradução do alto. Então, é nascer do alto, nascer de novo. E Nicodemos, entendendo tudo isso, ele fica, mas como é esse novo nascimento? E ele faz uma pergunta, como que eu volto? Ele sabia que não tinha como voltar para o ventre materno, mas ele quer entender melhor o que significa esse novo nascimento, esse nascimento do alto. E Jesus, então, usa a figura aqui da água e do Espírito. E ele traz uma explicação em João 3, verso 6. Quando você nasce naturalmente da carne, é carne que nasceu, é sua vida biológica, nasceu, está aí, está vivo. É verdade, mas eu estou falando de um nascimento espiritual, um nascimento de cima. E esse nascimento, ele muda a sua vida na carne, ele muda toda a sua vida. Então não se admire de eu dizer para você que importa nascer de novo. É necessário que você nasça do Espírito Santo. E não tente entender toda essa ação, porque o vento sopra onde quer, você não vai compreender. Jesus usa uma imagem aqui, é como você tentar explicar para alguém sobre o vento, sendo que a pessoa nunca sentiu o vento, não sabe o que é vento. Como é que você explica isso? É uma coisa completamente que você não identifica, não vê, não toca, não controla, não contém, né? Ainda que alguém tenha tentado estocar vento. Não tem jeito de estocar vento, não tem jeito de manusear. E Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quando Jesus explica isso, ele está dizendo, falando aqui sobre a escolha de Deus, a condução de Deus. Você não sabe o momento, e a gente precisa entender isso. A gente quer impor, muitas vezes, essa transformação de vida, mas ela precisa acontecer vinda do Senhor, da ação do Senhor. Ele nos chama a compreender as coisas e a buscá-lo. Ele é que faz com que você nasça de novo. Vamos pensar aqui na imagem de uma criança que nasce, né? A mãe tem toda a sua participação ativa no parto, sim. Médico e as pessoas envolvidas estão todos ali envolvidos com aquilo. Mas o nascimento é um milagre.
A geração da vida é um milagre. Se Deus não fizer isso, o que uma mãe pode fazer? O que o próprio bebê pode fazer? Ele escolheu o momento de ser gerado? Veja, é a ação de Deus. Então, a imagem de Cristo aqui, ela é perfeita. Você precisa nascer de novo. E você não determina essas coisas, você não escolhe, você não define essas coisas. Você apenas se dispõe. E então vive esse novo nascimento, nascido do Espírito, nascido do alto, como ele diz. E ainda na explicação para Nicodemos, ele fala de algo que era muito comum para Nicodemos, voltando lá a Números 21, quando tem aquela figura da serpente. Havia ali, por causa da desobediência do povo, muitas serpentes e muita gente morrendo, então solicita-se ao Senhor uma solução, e Deus orienta claramente: façam uma serpente, levante num lugar bem alto, todo mundo que for picado pela cobra, ou seja, as cobras vão continuar, as serpentes vão continuar, mas quando isso acontecer, não se preocupe, vocês não vão morrer, vocês vão olhar para a serpente suspensa e vocês serão curados do veneno da serpente. E Cristo diz: Nicodemos, você lembra dessa imagem, ela é histórica no povo de Israel. E o Filho do Homem precisa ser levantado. E então, pela fé, pelo olhar, você não precisa tocar, você não precisa dominar, você não precisa explicar e conter, controlar. Você olha e pela fé você é curado. Você não está livre desse mundo, você não está livre das tentações do pecado. Mas quando você olha, você é curado. E ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Esse é o novo nascimento. É fé, é crer. É Deus que efetua em nós. E o batismo de Jesus Cristo, diferente do batismo de João Batista, ele é esse batismo do novo nascimento, batismo da água e do Espírito. Agora eu quero levar vocês a um outro texto, o primeiro texto que nós lemos hoje à noite, na nossa liturgia, Ezequiel 36, verso 24. Nós já lemos esse texto hoje, mas veja a significância daquilo que foi dito anteriormente e a vivência disso lá, agora pensando em João Batista, o batismo de Jesus e o questionamento de Nicodemos. Lá em Ezequiel 36, verso 24, diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. O profeta aqui já apontava lá para a transformação do batismo de João para o batismo de Jesus Cristo. Aspergirei água pura. E qual é a significância dessa água pura? Vocês vão ficar purificados das vossas imundícias. Não externamente, ele está falando do coração. Tanto é que, em seguida, no verso 26, ele diz: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Se você ainda está com a Bíblia aberta, veja que a palavra espírito está com a letra E minúscula. Espírito novo, o seu próprio espírito, ele vai ser um espírito novo, uma nova perspectiva de vida. Mas aí no verso seguinte, no verso 27, ele diz: como que você vai ter o espírito novo? Porei dentro de vós o meu espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo. Aqui em Ezequiel sendo anunciado o derramar do Espírito lá no batismo de Jesus Cristo. Quando você confessa Jesus e é batizado, e eu repito isso constantemente, não é a água que te salva, é a ação de Deus na sua vida. É muito importante, é fundamental que você participe do momento do batismo, porque esse é o testemunho da sua fé, e isso é bíblico e é cobrado de todos nós.
Se você não confessa ao Senhor, Ele não confessará a você. Mas se você vem, confessa publicamente e recebe o sinal da aliança, e agora o novo sinal da aliança, você então tem imediatamente o Espírito. E é isso que João Batista já havia dito. Agora voltando para Mateus, ele disse: eu não sou digno de levar sandálias, verso 11 do capítulo 3 de Mateus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que João Batista está falando aqui é, quem é trigo, esse batismo, ele vai mudar a vida dessas pessoas, de forma que elas sejam frutíferas. Ele já vai limpar a eira. Aqui ele está falando da plantação, né, do cuidado com o grão, mas aquilo que é palha, vai ser queimado, vai ser condenado. Por isso o batismo é com o Espírito e com fogo, porque o batismo, ele separa completamente. Ainda que alguém possa vir à frente da igreja e falsamente confessar a Jesus, e o fato de vir à frente e falsamente confessar a Jesus, não significa que ele vai ser salvo. Não, porque não é a água que salva, é a ação de Deus, a habitação do Espírito, que define e transforma para que nós tenhamos esse novo nascimento. Isso acontece, irmãos, na vida de cada pessoa de uma forma, e não tem como aqui eu falar especificamente sobre como isso pode ter acontecido ou vai acontecer na sua vida. Mas eu posso mencionar mais uma vez sobre como aconteceu na minha vida. E na minha vida, eu já era batizado, fui criado na igreja. O dia da minha, vamos chamar de entendimento de conversão, naquele dia, tudo mudou na minha mente, tudo mudou no meu coração. Com algumas pessoas isso acontece de forma mais paulatina, talvez porque eu já tivesse muito entendimento, mas era completamente negligente. Eu precisava do batismo de João, e talvez minha conversão, meu entendimento de conversão tenha sido algo como o batismo de João. Eu precisava me arrepender, sendo eu já batizado, filho de crente, criado na igreja, conhecimento da palavra, não faltava os cultos, eu precisava do arrependimento. Mas aquele momento foi tão significante para a minha vida que os meus afetos mudaram, sem força, simplesmente mudou. Eu saí daquele lugar diferente, a minha semana foi diferente, e de lá para cá, nunca mais foi igual. Esse é o significado do novo nascimento. A grande questão é que muitas vezes nós entendemos a palavra, queremos ressignificar a nossa vida, mas nós não queremos abrir mão de várias coisas. Então ficamos negociando com Deus como os judeus faziam na época de Malaquias. Eles iam para o templo, mas eles levavam o animal manchado e machucado, quando Deus pedia o animal perfeito. Eles levavam para o templo prostitutas, amantes. O seu coração estava completamente distante de Deus. E Deus, então, chamando aquele povo a uma vivência, uma nova vida, um novo nascimento. Essas pessoas precisavam se arrepender, e nós também precisamos nos arrepender. Nós que já somos crentes, confessos, nós precisamos entender isso. E esse momento, final de ano, ele é extremamente oportuno, porque pode ser uma boa motivação para você, a se dispor realmente a mudar todas as coisas que você já sabe que precisam ser mudadas, e fazer um compromisso sério com Deus. E como mencionei aqui, a minha experiência, foi isso que eu fiz naquela noite. Eu me comprometi, como nunca tinha feito antes, com Deus, ainda que eu tivesse que sacrificar todos os meus prazeres e todas as minhas vontades. E ali eu fiz um compromisso com Deus. E talvez você precise de um momento como esse, de se voltar ao batismo de Jesus. É esse o ministério de Jesus sendo inaugurado aqui. Ele chama as pessoas a uma nova vida, e é esse o chamado constante, domingo a domingo aqui na igreja.
por que não fazer compromisso agora, nesse último domingo do ano, e levar a sério o seu compromisso com Deus? Por que não começar um ano de 2022 realmente transformado? Não que você vai manipular a ação de Deus, isso ficou claro no texto, não somos nós que controlamos. Mas a palavra do Senhor tem te chamado a responder a isso, a tomar atitude, a mudar de direção, a experimentar uma vida do alto, com seus pensamentos do alto, com seus afetos do alto, sua orientação toda do alto. Eu acho que é muito importante para nós, crentes, toda oportunidade que nós tivermos, especialmente essas épocas de recomeços, nós fazermos os nossos compromissos seriamente com Deus. Talvez você não tenha planejado nada para o ano que vem, ainda não é tarde, mas faça isso conforme Tiago 4, coloque diante do Senhor. Assim como nós vimos Pedro repetindo por 3 vezes que amava Jesus, consciente da sua incapacidade de amar perfeitamente, ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E talvez seja o momento de você chegar para o Senhor em oração agora e dizer: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu já falhei, mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. Peça a misericórdia de Deus, peça o poder do Espírito em você, para você viver essa nova vida, nascer por completo, de novo, vivendo agora completamente guiado e orientado por uma nova realidade de vida. Eu quero pedir para você que você, nesse momento, eu vou dar alguns instantes, você ore nesse sentido. Como eu mencionei, se você não é convertido, ore por isso. Se você já é convertido, ore também por isso. E depois eu vou orar por todos nós nesse momento. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós, ó Pai, já temos bastante conhecimento sobre o que envolve a conversão, o que é o batismo, mas talvez, ó Pai, alguns dentre nós aqui estejam ainda confusos sobre essa vida em abundância que o Senhor propõe, essa nova vida, que é completamente guiada, sustentada, orientada pela Tua Palavra. E é por esses que eu intercedo nesse momento, ó Pai. Pedindo, ó Pai, que, segundo a Tua vontade, hoje, haja salvação em nosso meio. O Teu agir, ó Pai, transformando corações, fazendo habitar em nós o Teu Santo Espírito, fazendo-nos vivenciar uma transformação, como que começar tudo de novo, nas circunstâncias que estamos, ó Pai, mas tendo a oportunidade de recomeço, de ressignificar a nossa vida e dedicá-la a Ti, como nunca fizemos antes. Se há entre nós, ó Pai, crentes, povo Teu, mas distante de Ti, distante da vivência da Tua Palavra, como aquelas pessoas, ó Pai, que ficaram 400 anos no silêncio, exatamente por um afastamento do Senhor, eu também oro por esses, ó Pai, pedindo a Tua intervenção. Nós, ó Pai, à semelhança dos nossos irmãos da igreja do Antigo Testamento, somos um povo de dura cerviz e nós temos consciência disso. Nós temos um coração duro, um pescoço duro, um ouvido tampado, e nós clamamos, ó Pai, nessa noite que o Senhor haja em nossos corações,
à semelhança da promessa feita no Antigo Testamento, transforme os nossos corações endurecidos num coração que pulsa pelo Senhor, que é orientado também pela Tua voz. Reoriente, ó Pai, os nossos afetos, as nossas decisões, os nossos planos, ó Pai. E nesse último culto do ano, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti todas as vidas aqui, ó Pai, todas as famílias. Eu quero pedir, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor oriente a cada um de nós, para que nós tenhamos, sim, um ano melhor o ano que vem. Melhor, mais próximo de Ti. Melhor, mais comprometidos com a Tua palavra, com a prática da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e transforma-nos, molda-nos pela Tua palavra, pela habitação de Jesus Cristo em nós, pelo Espírito Santo concedido a nós na conversão. Age em nosso meio, ó Pai, para que nós sejamos uma igreja mais fervorosa, com um relacionamento com o Senhor aprimorado, e que tudo isso redunde em glória para o Teu nome e uma vida em abundância para nós, uma vida próspera espiritualmente, para que nós estejamos contentes nas circunstâncias que o Senhor nos der e não fiquemos lutando para voltar ao passado, para consertar algumas coisas, ter novas oportunidades, mas que nós então, nesse ano que se inicia, ó Pai, enxerguemos a oportunidade que o Senhor nos dá de começar todas as coisas novas, orientadas por Ti, e vivê-las, experimentá-las, nos deleitarmos na oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar, de renovar as nossas forças, de revigorar a nossa fé, no agir do Teu Santo Espírito em nós, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, nesses últimos dias do ano, para que nós então firmemos compromisso sério com o Senhor e os cumpramos à risca o ano que vem. Que então possamos viver um ano repleto de bênçãos e condução do Senhor, especialmente na nossa vida de fé, mas também em todas as coisas que envolvem a nossa vida material, financeira, emocional, em todos os aspectos, ó Pai, sejam estudantis, profissionais, segundo a Tua vontade, que é boa, sempre boa, agradável para nós, porque ela é perfeita. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos por todo esse ano, porque o Senhor nos livrou da doença, da morte, nos sustentou até aqui. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, continue a nos preservar, a nos guardar, a nos conduzir segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.